Graça e paz, Shalom Adonai. Você sabe a diferença básica entre redenção e remissão? As duas palavras são sinônimas, são intercambiáveis? Colossenses capítulo 1 e versículo 14, em qual temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. No termo evangélico, essa palavra é uma palavra de grande significativo. Afinal de contas, a nossa salvação, ela dependeu desses dois termos. Primeira, a redenção e segunda, a remissão. E você sabe qual a diferença básica? Por que o autor dessa epístola colocou essa frase, inspirada pelo Espírito Santo? Porque ela tem grande significado teológico. Afinal de contas, dois verbos, ele é o significado primordial para a nossa salvação. Para entender isso, nós temos que voltar um pouquinho na Grécia. Na Grécia existia-se o aerópago. O aerópago era onde é que as pessoas faziam discurso. E esse discurso, as pessoas ouviam discurso, mas do lado do aerópago, você tinha uma praça chamada Ágora. Nessa praça Ágora, eles comercializavam-se escravos. Os escravos ficavam expostos ali para que pudesse ser adquirido por um senhor. O escravo ficava ali e eles aguardavam-se que alguém comprasse ele, ou, caso contrário, ele morreria ali escravo. Então, a redenção desse escravo era chamado-se ágora. Eu e você, nós estávamos perdidos, vendidos ao pecado, vendido ao inimigo, e nós estávamos ali naquela praça chamado Ágora, sem esperança, porque o preço que pagava era muito barato, era muito pouco quando comprava o escravo. Haja vista que no século I o preço do escravo era somente 30 moedas de prata, ou seja, 15 mais 15. 15 era o preço e 15 era a ração do escravo. Mas como resgatar esse escravo? Se eu estava perdido, se eu estava vendido ali, se eu era para vender. Alguém passou um dia nesse mercado, chamado Ágora, e fez a compra. E quando ele faz a compra, ele usa a palavra chamada redenção. Redenção é o resgate do escravo. Eu e você fomos resgatados por Jesus Cristo. Estava naquele escravo, escravizado, no mercado, e alguém passa ali, Jesus Cristo, e ele nos resgata, ele nos compra. Isso chama-se a redenção, ou seja, o agorazou. Ele foi lá e nos comprou. Mas uma coisa interessante também é que quando eles compravam o escravo, eles não retiravam o escravo. Eles simplesmente iam às orgias, ia beber. Depois de um certo tempo, voltava e pegava os escravos e levava para a sua fazenda, para a sua propriedade. Mas Jesus não fez isso. Jesus ele foi lá e nos redimiu, ou seja, ele fez a redenção e nos tirou do mercado do ágora. Ele fez uma palavra chamada exagorazou. Nós estávamos lá, ele comprou-nos, ele fez a redenção. E agora tira-nos daquele mercado. Mas também o senhor de escravo não dava liberdade para o escravo. Ele simplesmente passava a vida toda com o escravo por toda a sua existência. Mas Jesus fez uma coisa interessante. Ele nos deu liberdade. Liberdade para amá-lo, liberdade para servir ele. Isso é liberdade. Toda e qualquer religião que escraviza as pessoas, você não tem liberdade de servir, mas nós servimos a Jesus primeiro, porque ele nos fez o resgate.
Ele fez o agorazô. Ele nos tirou daquele mercado. Mas tem um detalhe interessante que você não sabe. O que ele fez, qual foi o preço que ele pagou do resgate do escravo? Era o lotrô. O lotrô era o preço que o Senhor pagava pelo escravo, que naquele tempo seria mais ou menos 30 moedas de prata, mas o Senhor Jesus fez diferente. Ele nos comprou com seu precioso sangue. O apóstolo Pedro soube expressar muito bem isso na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18. Não foi por ouro que fomos comprados, e nem por pedras preciosas, mas pelo precioso sangue de Cristo. Essa foi a moeda que ele comprou a minha, a salvação, a nossa redenção, o nosso resgate. Custou um preço elevadíssimo, o sangue de Jesus. Ele fez-nos agora, nos deu a liberdade. Portanto, mas e bastava somente isso? E veja que a palavra remissão está vendo, é com relação ao pecado. A redenção é com relação ao escravo, com relação ao corpo. O escravo era comprado, era chamado redenção. Mas, mesmo assim, o escravo ficava com seu pecado original, com seu defeito. Ele nasceu em pecado. Ele tinha dentro dele um pecado original que ele herdou de Adão e Eva. Mas o que Jesus fez? Ele fez a remissão. O que é remissão? Ele tirou o pecado do escravo. Então o que Jesus fez? Ele nos foi no mercado, nos comprou. Isso chama-se agorazô, fez a redenção. Ele fez também o exagorazô, tirou-nos do mercado. Mas ele pagou um preço elevado, ele pagou o lutrô. Qual foi o lutrô que ele pagou o preço? O sangue dele, precioso naquela cruz. Mas ele fez uma coisa, ele te deu o apolutroses, que foi a liberdade. A liberdade que você possa servir hoje. João expressou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Por isso você tem liberdade, porque Jesus te libertou. Ele nos comprou, ele nos resgatou, ele pagou o preço e nos deu liberdade para que possamos servir ele com amor, com dedicação, até o dia da sua volta. E não se esqueça, redenção tem a ver com a pessoa. Eu fui liberto, você foi liberto. E se você não foi liberto ainda, Jesus liberta. Você está aprisionado pelo pecado? Jesus liberta. Está aprisionado pelo inimigo? Jesus liberta. Mas basta só isso? Não, ele fez a remissão. Ele perdoou os nossos pecados e continua perdoando os nossos pecados. Bastamos que vamos a ele e ele é perdoador dos nossos pecados. Redenção e remissão. A saber, o que Jesus fez no Calvário. Ele nos fez o resgate e nos perdoou e nos comprou. E ele voltará para nos resgatar definitivamente. E para sempre estaremos com ele. Remissão e redenção, não inverta. Redenção com relação ao escravo. Remissão com relação ao pecado do escravo. Jesus fez os dois. Deus te abençoe você em Cristo. Em nome de Jesus.